Olá! Alguém já parou para pensar por que algumas pessoas desenvolvem depressão, ansiedade ou outros desafios de saúde mental? A verdade é que não é uma questão de força ou fraqueza. Não mesmo. A resposta é bem mais complexa e fascinante, na verdade. Entender isso é o primeiro passo para a gente ter uma abordagem mais eficaz e, claro, mais humana. Vamos mergulhar nesse quebra-cabeça juntos? Sabe, é uma pergunta que muita gente se faz. Se existe um remédio para dor de cabeça, para uma infecção, por que não tem uma pílula mágica para ansiedade ou para depressão? A resposta para essa pergunta, que é excelente, já revela por que a saúde mental é um campo tão único. É que, na verdade, a gente não está procurando uma única bala de prata. O ideal é pensar nisso mais como uma teia, bem complexa, onde vários fios se conectam para criar o quadro geral. E é exatamente essa interação que a gente vai explorar hoje. Para começar essa nossa investigação, a gente precisa de uma ferramenta. E a nossa ferramenta hoje é a palavra etiologia. Parece um palavrão, né? Mas significa, de forma bem simples, o estudo das causas. Em vez de só olhar para os sintomas, a etiologia ajuda a gente a perguntar: tá, mas de onde isso vem? E isso já nos leva a uma distinção que é fundamental. Em saúde mental, a gente fala em transtornos e não em doenças, por um motivo bem específico. Numa doença, tipo uma infecção, geralmente tem um culpado claro, como um vírus. Já num transtorno, o que a gente tem são as peças de um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça bem complexo. A gente conhece os fatores de risco, mas não uma causa única, direta. Então, quais são as peças desse quebra-cabeça? A ciência moderna costuma organizar essa complexidade toda em 4 grandes áreas de influência. Vamos dar uma olhada nelas. E aqui estão eles, os 4 pilares. Primeiro, os fatores biológicos, que é basicamente a química do nosso cérebro. Depois, os genéticos, aquilo que a gente herda. Aí vem os socioculturais, ou seja, o mundo à nossa volta. E por fim, os psicológicos, que são os nossos padrões de pensamento. O mais importante aqui não é cada um deles sozinho, mas sim como eles conversam entre si. Essa citação resume tudo de um jeito perfeito. Uma prática cultural não existe fora de um corpo biológico, e os genes são expressos dentro de uma cultura. Em outras palavras, é impossível separar essas coisas. É uma teia mesmo. Se a gente puxa um fio, todos os outros se movem junto. Vamos dar um zoom rápido nos fatores biológicos. Isso vai desde a fiação dos nossos neurônios, os níveis de neurotransmissores, até coisas que parecem mais simples, mas que são cruciais, como a nossa dieta ou a prática de exercícios. Tudo isso molda a base física sobre a qual a nossa mente opera. Agora, os fatores psicológicos. Isso inclui o nosso temperamento e traços de personalidade. Não é questão de certo ou errado, mas algumas tendências, como uma sensibilidade maior à ansiedade ou uma inclinação para o perfeccionismo, podem ser peças bem importantes no quebra-cabeça de certos transtornos. Ok, a teoria está entendida, mas como isso funciona na vida real, no dia a dia? A melhor analogia é pensar em receitas. Cada transtorno tem a sua própria receita de causas, com ingredientes e pesos diferentes. Vamos ver 2 exemplos que deixam isso bem claro. Agora, olha só que interessante como o peso da genética muda. A herdabilidade do transtorno bipolar é estimada em cerca de 80%, é altíssima. Enquanto isso, na depressão maior, esse número cai para 40%. Isso mostra, sem dúvida, que a genética é um fator muito mais forte em alguns casos do que em outros. E o mesmo vale para os fatores ambientais. Para o transtorno bipolar, por exemplo, eventos de muito estresse ou uso de cannabis são fatores de risco bem importantes. Já para a depressão maior, questões como trauma, baixa renda e discriminação têm um peso enorme. Cada transtorno tem a sua própria combinação de gatilhos, a sua receita. Bom, se o problema é uma teia complexa, a solução não pode ser uma tesoura que corta uma coisa só, né? Isso nos leva a um ponto essencial. Um tratamento eficaz precisa refletir a complexidade das causas. As causas, na verdade, nos dão um mapa para a recuperação. E aqui está a lógica que guia todo o tratamento moderno. Tentar abordar só uma peça do quebra-cabeça, seja só a química do cérebro, só as traumas do passado ou só a dieta, é uma estratégia que geralmente não funciona. A solução precisa ser tão integrada quanto o problema. Então, vamos montar essa equipe de tratamento. O primeiro especialista que entra em campo é o psiquiatra. O foco dele é a parte biológica do problema. Ele usa seu conhecimento médico para, por exemplo, ajustar a química do cérebro com medicamentos, dando ao paciente uma base mais estável para poder trabalhar as outras áreas.
Logo ao lado do psiquiatra, entra em cena a psicoterapia. Aqui, o foco são os fatores psicológicos. O terapeuta ajuda a pessoa a desvendar e a reconstruir padrões de pensamento e comportamento, abordando as causas mentais e emocionais que acabam perpetuando o sofrimento. E a equipe não para por aí, não. Cada vez mais, a ciência entende o papel da nutrição. O cérebro precisa dos tijolos certos para funcionar bem, e é aí que entra a nutrição psiquiátrica, garantindo que o corpo tem o combustível necessário para sustentar a saúde mental. E para fechar, o membro essencial da equipe, o movimento. A atividade física não é só para o corpo, de jeito nenhum. Ela atua diretamente na regulação de neurotransmissores como a serotonina e a dopamina. É uma intervenção biológica e psicológica poderosíssima, fechando o ciclo de um cuidado que é verdadeiramente integrado. Chegamos então à grande conclusão desta análise. O caminho para uma melhor compreensão da saúde mental passa, necessariamente, por abraçar sua complexidade. Portanto, a grande lição não é tentar simplificar até achar um culpado só. O verdadeiro avanço está em apreciar essa dança complexa entre os nossos genes, nosso corpo, nossos pensamentos e o mundo ao nosso redor. Entender essa interação é a chave para o cuidado eficaz. E isso tudo nos deixa como uma pergunta para levar adiante. Sabendo que a saúde mental depende dessa teia complexa, como é que a gente pode tecer ambientes melhores para as nossas mentes, seja nas nossas famílias, escolas ou locais de trabalho? A resposta começa com o entendimento que a gente explorou aqui hoje. Obrigada pela companhia.